Olá, minha gente, tudo bem? Vamos começar aqui mais um Viva Beleza Maior. E hoje a gente vai falar sobre o nosso relacionamento com a comida, né? Com aquilo que a gente coloca na boca. Então, eu chamei a Ana Paula, que é uma nutricionista e psicanalista, que eu admiro muito o trabalho dela. Ela tem um grupo individual e tipo, mais pessoas, né? Um grupo de mais pessoas individual, que ela trata exatamente, ela tenta curar o comer, não é isso? E aí tive a ideia de chamar ela já há um tempo que eu venho acompanhando ela. Admiro muito e acho que tem tudo a ver, inclusive, com a minha experiência, né, no mundo da moda, com as exigências que eu sofri e até para chegar nesse padrão de modelo. Então, eu me vejo muito nesses posts dela quando ela fala sobre compulsão, sobre distúrbios, e eu acredito que eu possa ajudar alguém. E eu acredito que ela possa ajudar muita gente também por conta disso, já que eu acho imprescindível unir a nutrição com a psicologia. Eu acho assim, é essencial. Inclusive, o que aconteceu comigo foi porque eu comecei a me autoconhecer e foi aí que eu consegui sair dessa compulsão e dessa loucura que, que eu estava inserida, né? Então, Ana, tudo bem? Tudo bem, com você, querida? Que bom que você está aqui. Muito prazer mesmo de te ter aqui. Te acompanho faz um tempinho já. Eu estava com vontade de chamar para você falar comigo, para falar com o pessoal. Então, me conta um pouco da sua história, se apresenta um pouco, fala da onde que veio essa sua percepção, né, de unir a nutrição com a psicanálise, que eu acho muito legal. Conta um pouco pra gente. Então, tá bom. Então, eu também estou muito feliz de estar aqui. Você falou isso do seu universo da moda, né? Que é um. São pessoas assim que é tão frequente transtorno alimentar, um problema com o corpo, um problema com a comida, porque é muita exigência, né, Tice? E então, assim, estou bem feliz de estar podendo falar e falando pro seu público também, né? Para as pessoas que estão no seu meio. Para mim, assim, o meu caminho começou na nutrição, né? Então, na nutrição, eu já percebia e via, nossa, mas é muito irreal, sabe? Fazer prescrição para as pessoas, porque tem tanta coisa além que determina a forma como a gente come. Eu pensava eu mesma, assim, nossa, eu nunca vou seguir uma coisa dessa. Ou se eu seguir, assim, às vezes poderia levar para um lugar muito rígido, sabe? Aquilo. Eu já tinha, assim, desde, assim, muitos anos atrás, interesse por essas questões psicológicas, né? Até pela minha própria história de vida. Então, na verdade, eu fui indo por esse caminho de estudar o psicológico, o caminho também da psicanálise, da formação nessa área, foi depois, né? Porque eu vi que só a nutrição não me preenchia, e porque eu via os meus pacientes, quando eu comecei na nutrição, com questões muito mais profundas que eu conseguia enxergar, mas eu falava, eu não consigo tratar essas pessoas. E eram elas que me tocavam, sabe? E eu pensava, eu não consigo tratar com uma prescrição, eu não consigo, o negócio está muito embaixo. E aí que Uhum. eu comecei a estudar, e me capacitar, e fazer uma outra formação para ir trabalhar nesse âmbito terapêutico com essas pessoas. Né? Então foi mais ou menos por aí. Que legal, que legal. Eu acho que é bem isso mesmo, porque vou falar um pouco aqui da minha experiência, né, com toda essa exigência da moda em cima e eu nunca liguei muito para essa questão de emagrecer muito. Inclusive eu era magra, né, mais nova, só que comecei a engordar por conta das exigências que eu tinha que emagrecer um pouquinho a mais, ajustar ali, ajustar aqui, e eu entrei nesse movimento de ir para nutricionista, de fazer dietas rápidas, dietas às vezes agressivas mesmo, e que era rápido, mas que não era a longo prazo, então não acabava que não adiantava. E a minha vida tem que ser a longo prazo, tem que ser
para a vida toda, né? Na verdade, a questão de manter o corpo e a questão da minha saúde também, porque vou contar mais ou menos também a minha situação para você entender. Eu ponguei, né? Saí pulando de nutricionista a nutricionista, fazendo vários tipos de dieta. Minha primeira dieta foi a dieta da carne, inclusive, que eu tive um pico de colesterol, por exemplo, muito, muito de velha, eu tinha 19 anos. Então, cada dieta que eu fazia, eu embarcava e eu via que não estava funcionando, porque primeiro que não sustentava, segundo que a minha saúde ia pro beleléu, eu já tive fungo no esôfago, fora que assim, a minha parte, minha beleza mesmo ia embora, sabe? Meu cabelo fraco, a unha fraca, eu não tinha a energia que precisava pro trabalho, porque a gente né, parece que é fácil, mas não é, o tempo todo pra lá e pra cá, tem que ter um condicionamento físico de atleta, assim, sabe? Então, como, né, conciliar o corpo perfeito que eles exigem para poder trabalhar bem, para poder chegar onde eu quero e cuidando da minha saúde. Eu cheguei em momentos a achar que modelar não era para mim, sabe? Porque eu já estava pirando mesmo. Ali virou um distúrbio. Inclusive, eu vi que você postou uma vez falando que distúrbios leves têm questões profundas, né? Ligadas. E eu me considero um distúrbio leve, mas nem tanto, porque com 10, 7 anos nessa tormenta, nessa loucura de culpa, e aí não faz direito, e aí chega, e tem a carga emocional de você não estar conseguindo do trabalho também, de você chegar no trabalho e as pessoas olharem torto para você porque você não estava no jeito que tinha que estar. Então tem tudo isso todo dia, né? Durante 7 anos que eu fiquei nisso, fiquei muito mal, muito, muito mal. E cada vez que eu voltava de uma dieta maluca, eu parecia que eu tava pior, meu corpo tava mais estressado, entendeu? Então, assim, a, 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 a minha questão mesmo, que eu percebi, né, foi quando eu entrei no autoconhecimento, que eu comecei realmente a olhar para as minhas coisas e tratar isso como uma doença, porque até então eu achava que, sei lá, era normal, não sei, que, enfim, não entrava nisso, sabe? Eu ia na nutricionista, a nutricionista só mandava eu ajustar as coisas, né, as calorias e etc. Eu não entendia também. Então foi que começou a ajustar. E eu vi que eu estava com uma compulsão muito louca de pensamento sobre a comida. Ou seja, se não para a comida era o que me fazia querer comer mais. E eu ficava 24 horas pensando em comida. Tava esse negócio que não tava aguentando mais, tava um sofrimento que tava acabando na minha vida, sabe? Muito louco. E eu queria Uhum. que você falasse, né, essa relação da parte da psicologia com a nossa alimentação, desse relacionamento conturbado, né, que vira uma guerra interna, né? Foi o que aconteceu comigo. Queria que você falasse dessa relação de comida com as questões emocionais, com coisas, traumas, coisas que a gente, né, tampa com a comida também. Então, assim, acho que é importante entender que o fator psicológico da alimentação, ele está presente para todos. Desde que a gente é pequeno, né? Pensar, se você for pensar mesmo o que é alimentação, né? Se você for olhar o bebê com a mãe e o alimento entrando como ponte para o vínculo. Aí o negócio já é muito profundo. É. Se a gente pensar só por aí, o negócio já é muito profundo, porque além de você receber o leite que nutre o físico, então tem esse fator físico da nutrição, né? A parte fisiológica, porque você precisa viver, então você precisa tomar aquilo, né? Que é o leite da mãe, né? Além disso, você está recebendo o universo da mãe através da comida. Tudo aquilo que vem com esse líquido. E tudo que você está sentindo, que você não tem nem palavras naquele momento. Ah, E a criança é aberta demais, né? a criança é uma antena. Uhum. Então, sabe aquele tipo de coisa, às vezes, até que a gente sabe que a gente está acessando alguma coisa, mas a gente não consegue nem colocar em palavras o que a gente está vivendo, né? Uhum. Então, logo cedo a gente já começa a associar a comida a muito além do que é fisiológico. Então, primeiro que a gente recebe o universo da mãe,
né? Tá fazendo a ponte entre esse vínculo com a figura materna. E o segundo ponto é que a comida, a oralidade, a zona oral, ela é a zona erógena nos 2 primeiros anos de vida. É o principal lugar do corpo que a criança sente prazer e que ela está descobrindo o mundo através da boca, né? Ah, é a primeira. É o primeiro local, do 0 aos 2 anos, né? Então, até você reparar, crianças muito pequenininhas, elas colocam tudo na boca, porque é muito prazer, né? Então, tudo isso vai permeando a nossa alimentação, né? Tem coisas, assim, que são naturais até, da gente associar comida a amor, né? Então, você vai, sei lá, você vai dar um presente, às vezes você presenteia com chocolate, porque também é o carinho, porque desde cedo é isso, né? E até várias marcas utilizam isso. Então, amor aos pedaços, né? Que tem esse negócio do conforto e do carinho, né? O problema vai acontecendo, né? Quando começa a entrar nesse lugar dos extremos, sabe? Então, é claro, assim, para acontecer um transtorno alimentar, a pessoa tem que ter vivido certos fatores ali que a predispõem a ter um transtorno, tem que ter um terreno para isso, né? Isso que eu estou querendo dizer, assim, tem que ter certas vivências na infância, tem que ter um terreno propício para abrir um transtorno, né? Então, quando a gente está falando de transtorno mesmo, tem que ter um terreno propício. Então, por exemplo, só da gente ser mulher, isso já é um terreno propício para ter transtorno alimentar. Da questão. Por conta do que exatamente? Uma das questões é a exigência do corpo magro. Sim, é isso que eu ia falar, né? Dessa beleza, desse padrão que. E o outro ponto é a repressão do prazer nas mulheres. Que essa repressão do prazer, né? E é normal a gente sentir prazer na comida, mas que entra em tudo, né? Não é só uma repressão sexual da sexualidade ali, de você ficar com alguém, né? Não é só aí, né? Mas também a repressão do prazer na oralidade. E isso recai mais sobre as mulheres. Até porque, se você for Tanto ver, é que assim. é o que você vê, né? Mas as mulheres com esse problema. E até se você pensar assim, se você vê um homem comendo um pote inteiro de sorvete, ou uma mulher, o julgamento com a mulher é muito mais pesado. Como ela está se entregando para isso? Para a mulher, isso é muito mais pesado essa coisa, assim, do que é exigido, sabe? Até tem os pratos das mulheres e pratos de homens, então até isso é estudado, assim, cientificamente, assim, mulher é muito mais associada à comida leve, enquanto o homem é mais associado à carne, por exemplo, o que é esperado, assim, sabe? Que é construído socialmente. Sim. Então, assim, só da gente ser mulher, isso já predispõe a gente a um transtorno alimentar. E aí tem outras coisas do ambiente familiar, então, repressão de emoções, né? Se a gente vê família da anorexia nervosa, geralmente são pessoas que não não é delimitado o espaço de um de outro, fica uma coisa muito misturada, são pessoas que são muito infantis dentro da família. Então, tem certas coisas, assim, que no âmbito psicológico já tem uma predisposição, mas, assim, dentro do que você está trazendo, o principal fator que abre casos de anorexia e bulimia nervosas é dieta. Então, São as dietas. as dietas são as dietas, né? Porque assim, eu sou exemplo disso, porque quanto mais dieta eu fazia, parece que mais longe de chegar na minha meta eu tava, sabe? É sério, é um negócio meio doido. Mas porque quanto mais eu entrava numa dieta e saía, parece que eu engordava mais por conta que eu tava, né, saindo de uma dieta e voltava doida, porque não tinha resolvido aqui. Né? E aí pior ficava. Você fica nossa, muito forte. Realmente. Eu vejo isso bem, bem normal isso.
isso na real, né? Da gente encontrar, assim, esses casos. E eu vi também que você colocou uma falando muito, né? Que a bulimia, a anorexia e a obesidade são faces diferentes da mesma moeda. Uhum. E isso é muito comum também no mundo da moda, né? Ou a pessoa vai que nem eu, que não parava de querer colocar as coisas na boca, porque eu não parava de pensar na comida. E a menina também que tem anorexia, né? Que vai pro que vomita, né? Faz, enfim, que é bem grave também, né? E aí você estava falando dos padrões. Me conta mais sobre esses padrões, que é muito, muito legal, porque daí a pessoa também já faz o link, né, na sua casa e como tratar isso também. Como assim padrões, Tíssima? Me explica melhor. Os- Como você estava falando dos padrões, tipo assim, anorexia normalmente a família, a pessoa veio de uma família assim, assim, assado. O que é padrão é o que é mais comum de ser encontrado, né? E que já vai formando um terreno propício, né? Esses fatores que predispõem, eles não determinam acontecer um transtorno alimentar, eles aumentam a chance, né? Uhum. Então, por exemplo, na anorexia nervosa é muito comum famílias que é como se fosse família margarina, sabe? Família Doriana, que é tudo muito perfeito, né? Até aquele filme Cisne Negro, ele mostra muito isso, né? Até Sim. da menina que era muito perfeita, que era impecável, que era bailarina, sabe? Aham. Então tem esses ideais fortes, assim. É uma família que geralmente é muito engessada, sabe? Plástica, que está tentando mostrar alguma coisa, e ao mesmo tempo a pessoa que vem a ter um transtorno alimentar geralmente tem muita dificuldade de expressar emoções. Isso é comum para todos os transtornos alimentares. Tá Anorexia, linkado com o bulimia. oral. Que tá linkado com a boca, né? Com o oral. Entendi. É, a Interessante. dificuldade de expressar emoções, essa coisa da infantilização. É muito comum ter uma dificuldade de crescer, de ir para a vida, sabe? Até se você vê o corpo na anorexia, é um corpo que ainda não desenvolveu, né? Parece que é um corpo que ficou de criança ainda, né? Eu tenho uma E dificuldade, que é para uma até de dificuldade. menstruar, para até de fazer os processos normais, né? Então, até é muito comum, assim, até no momento que a menina iria começar a se tornar mulher, aí entrar um transtorno alimentar, tem a ver, assim, sabe? E no transtorno da compulsão alimentar, na bulimia e na anorexia, existe uma dificuldade em comum, que é uma dificuldade de lidar com as questões da vida, com ir para a vida. Isso está linkado também com essa questão de a gente usar a alimentação para tampar o vazio, para tampar o buraco, para tampar aquilo que a gente precisa ver para poder também encarar a vida, ou não? É, Tem a ver? porque tem a ver, sim. E porque, assim, a comida, ela é um suporte, né? Ela é um suporte. Você pode ficar brigando com o seu suporte, né? Ela é um acalento. É a mamãe, né? O leite da mãe. É, é. E aí, assim, aí na anorexia tem algumas características são essas, né? Na bulimia já o que é mais padrão são famílias muito disfuncionais, é comum pais com dependência química, né? É uma família que não tem limites, com limites muito pouco estabelecidos. Então, isso é o Olha, mais comum, assim, da violência no ambiente familiar, sabe? E o que é muito comum, assim, tanto na anorexia quanto na bulimia, é algum outro familiar, que muitas vezes é a mãe, também com um problema alimentar, também com um transtorno alimentar, sabe? sim. Isso eu acho que deve ser muito normal, assim, de acontecer deve ser muito normal, né? De ser passado, né? De família, assim. Nossa, e É. a obesidade tem meio que um padrão, assim, ou não? O que, assim, existe muito de padrão na obesidade é uma dificuldade de separação da figura materna. Muitas Como assim? vezes, assim,
existe uma relação simbiótica com a mãe, um cordão umbilical que ainda não foi cortado, tanto na obesidade, quanto na anorexia, quanto na bulimia. Os 3 problemas, assim, isso é muito comum de acontecer. E muitos casos, o pai até fica de lado, o pai nem aparece na relação, fica só a mãe. É como se fosse assim, eu já vi algumas pessoas falando isso, como se fosse um cárcere privado, sabe? Porque a pessoa, ao mesmo tempo que odeia, porque tem uma relação totalmente tóxica, não consegue se livrar, não consegue cortar, sabe, esse cordão umbilical. E na Uau. obesidade, que é visto muito, né? E tanto na anorexia como a bulimia também, né? Essa questão da falta mesmo, a questão de dificuldade de lidar com a falta da mãe, né? Tanto por mães que deram muito e aí não ensinaram a pessoa a viver sem, né? Porque sufocaram ali, né? Não ensinaram a ir para a vida, Uhum. quanto uma falta real, né? De cortes abruptos, né? Em momentos que a pessoa precisava ali do suporte. Sim. Então, esses problemas, assim, nesse lugar da falta, né? Isso é comum na obesidade, mas também anorexia e bulimia. E sobre os pequenos distúrbios, os leves distúrbios? Você tem algum padrão assim? Tipo, o meu? Não sei. Então, assim, o que é mais comum que eu vejo aparecendo em consultório são pessoas que não chegam a ter um transtorno alimentar, que estão no meio do caminho, né? Para mim, Ana Paula, né, eu vejo a alimentação como um reflexo do mundo interno mesmo. Que nem você foi falando assim, nossa, você estava se exigindo demais, estava se perdendo em tamanha exigência, sabe? Porque quando a gente se exige demais, né, porque o meio está exigindo, né, às vezes é uma demanda de amor, né? Porque eles para você ser aceita, você tem que ser assim, mas você tem que ser de um jeito muito rígido, né? Que você vai perdendo a saúde para ser assim, né? E aí é muito duro, né? Vai entrando nesse lugar da doença, mas eu sinto que é uma coisa que é social, né? É a sociedade que está doente. Isso não deveria vir em primeiro lugar, né? Eu vejo um pouco isso dessa forma, né? E desses distúrbios mais leves, assim, são quadros, né? Que a pessoa não chega a se enquadrar ali, ela não chega a ter um transtorno alimentar, ela não chega a ter um diagnóstico de um transtorno, mas Uhum. ela tem um comer que é consequência do emocional, né? Uhum. Exato, que eu vi você É, escrevendo também sobre isso, que é muito legal. Exatamente aqui, perdi alguém, você começa a comer mais ou para de comer, né? Ou é, no meu caso, que eu não parava de pensar na comida por causa da exigência. Essas coisas são os leves, né? é, Eita! As, os distúrbios leves. e assim, eu vejo assim, né? Sempre a forma de comer ela é um reflexo do bom e do ruim dos dois, né? Até assim coisas que você vai iluminando dentro de você, que você vai clareando, isso vai chegando até o alimentar, até a forma como você se trata. É um reflexo, né, do que está se É, passando com você, né? com Então, certeza. assim, isso para todo mundo, não tem como separar a alimentação do emocional, isso é para todos, e não só do emocional, desses níveis mais profundos do nosso ser mesmo, né? Quando a gente vai entrando num lugar bom, o que você vai querer comer uma coisa que não tem nada a ver, né? O que você vai querer se maltratar sendo extremamente rígido, né? Enfim, com você, né? É isso. Mas Acho que tá linkado muito exatamente, primeiro, a como você se trata, né? A como é, você. Porque é isso que você falou. Pra que eu vou ficar comendo fritura todos os dias? Isso eu sei que faz mal pra mim. Eu sei que isso vai causar coisas ruins. É porque eu não gosto, minimamente porque eu não gosto de mim, né? Tem algum problema aí, né? Por trás de um relacionamento com você também. isso precisa ser visto. Sempre atrás de uma compulsão, por exemplo, se existe uma compulsão, um comer emocional, tem um auto-ódio,
tem um movimento autodestrutivo, porque é como se você estivesse jogando lixo para dentro do seu corpo. É que nem você falou, se eu sei que o negócio me faz mal, até você pegar várias comidas que existem hoje em dia, não são nem comida. Não são nem comida. Se para pensar, não são comida. Você olha o rótulo, você olha o rótulo, é tudo invenção, né? É, exatamente. É uma tristeza, né? Mas assim, é a realidade. Me conta, vamos focar aqui no que você acha, né? Como que você trabalha nos seus grupos, o caminho para ter essa harmonia ter essa harmonia com o relacionamento com a comida, né? Com o comer. Como que você junta esses dois conhecimentos e ajuda as pessoas? Fala assim de uma forma rápida, né? Porque a gente está terminando aqui. Eu primeiro sempre faço um estudo do não, né? Sempre faço um estudo de qual é a função dessa defesa na sua vida, porque é uma defesa mesmo. Um comer compulsivo, um comer emocional, uma rigidez consigo. São vários os movimentos, né? Ou até você não querer cuidar do seu corpo. Porque tem gente assim que não quer a nutrição. Entende como isso é profundo? A nutrição que a gente começou nessa conversa, primeiro veículo da mãe, né? Então, assim, você não quer a nutrição, você não quer cuidar do seu corpo, né? Enfim. Então, tem porquê, né? Então, assim, eu sempre começo fazendo um estudo mesmo, profundo, e indo pegando pela atualidade mesmo. É uma Quais são terapia mesmo, né? E quais são as questões atuais da vida, de que forma que o sintoma alimentar entra nisso, porque ele tem uma função. Ele tem uma função. O momento que ele entrou na vida de alguém, ele estava sendo um arranjo criativo para a pessoa lidar com o emocional naquela hora. Então, ele tem uma função e ele continua tendo. Se a pessoa mantém, é porque continua tendo, né? Então, precisa entender. E, às vezes, isso tem questões que são tão profundas, sabe? Até do que ela acredita que ela é, do que ela acredita que ela precisa, das formas de relacionamento, que a comida é mais uma forma. Então, se a pessoa acha que ela precisa de uma proteção, que ela é uma menina indefesa, então, às vezes, ela vai buscar a comida. Né? Sim. As crenças também, né, em relação à comida. Então a gente começa fazendo esse estudo bem profundo mesmo, e até um estudo profundo sobre a compulsão, o que ela é, nos casos que existe, porque não é todo caso de problema alimentar que tem compulsão, no caso, os casos que ela existe, estou falando porque é muito comum, né? E como que ela age mesmo, no mental, o que ela te conta, sabe? E daí depois desse aprofundamento, né? Depois dessa limpeza toda, né? E até durante isso, muitas vezes durante esse momento, assim, muito inicial, os pacientes isso já começa a cair várias fichas, né? Isso já vai ajudando a pessoa a mudar várias coisas, assim. É claro que não dá para prometer milagre, não dá para falar que todo mundo vai se curar, né? Mas só de saber esse link que faz, né, com a questão psicológica, com algo que está maltratado, que está mal olhado dentro de si, isso já abre uma outra cura, né? Um outro lugar para a pessoa realmente tratar a alimentação. É mais profundo, né? Acho que até mais fácil, na real, porque para mim foi, quando eu entendi que era mais profundo, aí que eu fui mais fundo ainda, sabe? Foi aí que eu tomei força para realmente resolver isso, sabe? Não sei explicar, mas e eu sinto assim que a última parte, né, de um trabalho, até a última parte, nem sei se dá para chamar a última parte, mas um bom relacionamento com a comida, né, passa por parar de usar nesse lugar das carências, né, da falta, mas também aceitar receber a nutrição, sabe? Aceitar receber a nutrição é um sim para a vida, sabe? E você entender, sabe? Receber mesmo. É uma
É um princípio do feminino, né? Você receber, você aceitar aquilo que é bom, aquilo que te nutre. Nutrir é bom, né? Muito, muito demais. Uau. É a coisa mais linda, gente. É. Porque esse trabalho, assim, sem palavras, sinceramente, porque eu que passei na pele, eu sei como é importante, viu? Parabéns mesmo por ter, assim, tá vivendo isso, né? Você tá carregando isso, né? Você tá abrindo esse espaço e curando muita gente, com certeza. Parabéns, Ana, parabéns. E eu, com certeza, gente, eu vou postar esse vídeo aqui. Vai ter algumas pacientes aquela. Porque, nossa, não é brincadeira a quantidade de gente que tem esse problema mesmo, né? Que ainda não entendeu essa relação da psicologia, essa relação da falta que a gente tem dentro, né? Com o Uhum. relacionamento com a comida. Então, é Uhum. muito precioso isso que você tem para doar. Parabéns, de verdade. Obrigada a você também, querida. Obrigada também por tanta profundidade, né? Muito legal também. Toda essa cura que você passou, né? Tudo que você foi contando. Já é uma terapia aqui, né? Enfim, muita gratidão mesmo. Não quero mais tomar teu tempo. Já tá no teu horário aí. E valeu, obrigada. Gente, um beijo, obrigada pela audiência. E é isso. Curtem, passem para os amiguinhos que precisam. E emanem esse amor para todo mundo. Um beijo. Beijo, querida. Tchau, tchau.